nós estamos aqui começando com o modelo de gráfico, né? Salvando e usando o modelo de gráfico. O que seria isso? O que é salvar e usar um modelo de gráfico? Muitas vezes, durante o seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, você usa gráficos, né? Gráficos nada mais são do que formas representativas, né? Mais visual, porque o ser humano, na maioria das vezes, ele é bem visual. Ele bate o olho assim, se você tiver bastante números, letras, você não consegue muito prestar atenção. Então, o Excel, ele tem essa parte gráfica, justamente para você trabalhar esse visual, onde você bate o olho ali, já vê aquela informação, né? Vê aquela informação na tela vermelha, ou azul, ou verde, mostrando que aquilo está ruim ou está bom, mostrando se aquilo está alto ou está baixo. Então, o gráfico, ele serve para isso. E aí, aproveitando isso, durante o seu dia a dia, você cria gráficos de várias formas, né? Você tem gráfico de pizza, gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de rosca. Você vai ver isso durante o curso seu aí que você está fazendo, né? O curso gravado que você tem aí na sua plataforma. E aí, eu vou mostrar para você como que você pode salvar e usar os modelos de gráficos. Quando você cria um gráfico, você tem que trabalhar ele todo, colocar as cores, colocar formatações diversas. E aí você gostou bastante daquele gráfico. Imagine que você precisa fazer aquele gráfico novamente. Não, eu achei bacana aquele gráfico, eu vou fazer no outro computador, você perdeu o computador, ele perdeu a informação, e você deseja fazer aquele gráfico novamente. E aí você quer fazer aquelas coisas e dá aquela trabalheira toda, né? 1 hora fazendo um gráfico, modelando e tudo mais. Você pode, né? Se eu te contar que você pode fazer isso apenas uma vez, naquele modelo que você gostou, trabalhou, fez ele bonitinho ali durante uma meia hora, 1 hora ali você fez, e você pode salvar esse gráfico para usar depois. Então existe aí uma forma, né, uma opção dentro do Excel, dentro dos gráficos, que você pode fazer isso. Então eu vou te mostrar a melhor forma de você fazer isso, você salvar e usar um modelo de gráfico gravado. Beleza? Então vamos lá. Olha só, eu tenho aqui na minha tela, deixa eu só dar um zoom um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho mais. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu tenho aqui na minha tela uma relação, uma lista, né, bem simples aqui, onde eu tenho vendedores, o nome de vendedores, lembrando que são nomes fictícios que nós temos aqui, né? Vendedores, e as suas respectivas vendas, né? Que por sinal são vendas bem assim, bem grandes, né? 82 mil, 67 mil, 94 mil, parece que são vendedores de carros, né? Alguma coisa assim, algo assim. Então, nós temos essa lista com os vendedores e as suas respectivas vendas. E aí, deste lado aqui, eu tenho os meses e as vendas. A mesma coisa, não são os mesmos valores, são valores fictícios, mas eu tenho os meses aqui de janeiro a dezembro e as vendas também de janeiro a dezembro, ok? Beleza. E agora, nós temos aqui essa lista. Com base nessa lista aqui, eu vou criar um gráfico comum. Vou criar um gráfico. Lembrando, anota aí, tem um atalho bastante interessante que você pode usar para criar um gráfico. Você pressiona no seu teclado aqui, ó, Alt F1. Automaticamente, olha só que legal, o Excel já cria para você um gráfico automático, pegando aquele valor, né, aquele intervalo que você selecionou. Vou fechar mais uma vez para você entender aqui, ó. Vou deletar. Selecionei aqui, ó, o intervalo. Tá vendo? Ó? Selecionei tudo, ok? E aí pressiono Alt e F1 do meu teclado. Automaticamente o Excel já cria. É um atalho para você criar um gráfico aí. Então já anota isso aí para você, ok? Isso aí você guarda para o resto da vida. Beleza. E aí, ele criou esse gráfico, colocou aqui o título de vendas, colocou os valores aqui e colocou o nome dos vendedores logo abaixo. Posso diminuir um pouquinho só para você poder visualizar melhor? Então está aqui, nós temos os vendedores e as suas vendas. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos agora formatar esse gráfico, colocar algumas cores, né? Vou imaginar que você queira as cores assim padrão da sua empresa, cores que você gosta. Então vou formatar aqui. Primeiramente, eu quero diminuir esse número gigantesco aqui. Olha. Você viu que está com 120 mil, é um número muito grande para ficar nesse gráfico. Então, o que eu faço? Eu pego esse valor, clico aqui em cima dele, né, que é esse eixo aqui de Y, clico com o botão direito do mouse em cima dele e vou aqui embaixo, na última opção, formatar eixo. Ao clicar em formatar eixo, ele vai abrir essa opção para você aqui do lado, tá vendo? Olha, ele abre para você
esse menu à direita aqui, onde você tem algumas opções de formatação do gráfico. Formatar eixo, opções aqui de eixo, tem aqui, por exemplo, ó, alinhamento, sombra, brilho, bordas, formato 3D. Você tem também aqui as cores, né, do preenchimento e tudo mais. Então, nós vamos, primeiramente, pegar esse aqui, que foi as opções do eixo, né, que é o eixo que nós estamos trabalhando. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui no eixo, eu vou selecionar essa opção aqui embaixo, olha, unidades de exibição. Essas unidades de exibição são essas unidades aqui do lado, onde nós temos os valores aqui, com casas decimais, né, com valores aqui bem altos. Vou imaginar que eu não queira que fique essa informação tão alta assim. Então, eu quero que resuma isso aqui em milhares ou milhões, por exemplo. Ao invés de ser 120 mil aqui, eu coloco um 120. E aqui do lado, ele vai informar para vocês assim, é 120 em milhares, ou seja, 120 mil. Então, eu posso clicar aqui em cima, vir aqui, olha, nesse eixo, onde cliquei aqui, ó, nas opções de unidade de exibição. E aqui, logo ao lado, você tem esta opção aqui, olha, nenhum. Quando você clica aqui neste nenhum, você tem várias opções aqui de unidade de exibição. Centenas, milhares, tem aqui 10 mil, 100 mil, milhões. Então eu quero, vai até trilhões aqui, tá vendo? Então eu quero milhares. Como é um valor aqui de 120 mil, um valor menor, eu posso selecionar aqui, neste caso, os milhares. Então eu vou selecionar milhares, aí ele já mudou aqui, ó. Você pode ver que ele mudou para 120 aqui, tá vendo? Ó? 120. E além disso, ele colocou aqui um título, né, um rótulo aqui, ó, milhares, falando que o quê? Que essa informação aqui é 120 mil, ou seja, é 120 multiplicado por mil, que está em milhares. Então eu dei uma resumida nessa informação do gráfico, ficou um pouquinho menor aqui, menos poluído. Posso também aqui, se eu quiser, eu posso excluir essas linhas. Vou excluir essas linhas para ficar menos poluído. O máximo, né, o legal, o interessante dos gráficos é você tirar o máximo de informação assim desnecessária. Você deixa apenas aquilo que você acha necessário. Ou seja, a sua empresa lá, o seu chefe, ele vai querer ver apenas isso aqui, ó, o 120, quanto está atingindo, qual é a altura aqui desse caso, né, do gráfico de colunas, qual que é a altura aqui dessas colunas, quem está maior, quem está menor, né? E os nomes aqui embaixo, quem são as pessoas. Então, beleza, eu tenho aqui os nomes. Eu vou tirar esse título aqui, eu não quero esse título. Não quero. Vou deixar desse jeito. Vou diminuir um pouquinho aqui o nome das pessoas. Então, eu seleciono aqui, ó. Aliás, para eu fazer aquele título, aquele delete no título que eu fiz, aqui fora, eu clico aqui dentro do título, está selecionada a borda. Simplesmente eu venho aqui no meu teclado e pressiono delete. Prontinho. Excluí o título. E agora eu posso excluir também aqui, aliás, excluir não, reduzir também um pouco esses nomes. Então, venho aqui, seleciono, clico aqui nesse eixo aqui embaixo, que é o eixo de X, onde tem os nomes, tá vendo aqui, ó? Eixo horizontal, onde tem as categorias. Posso vir aqui em página inicial e diminuir um pouquinho aqui, olha. Ao invés de 9, eu posso diminuir, por exemplo, para 8. Ou então posso colocar um 6, por exemplo. Seleciono ali e digito 6. Então, tem os nomes um pouquinho menor aqui para a nossa visualização. E agora, eu posso também colocar essas colunas aqui um pouquinho mais largas, né? Para poder ficar uma visualização melhor. Então, simplesmente clico em cima delas aqui com o botão esquerdo do mouse. Então, selecionou todas, tá vendo? E aqui, olha, ele já selecionou aqui as bordas, tá vendo? Olha só. Posso também clicar com o botão direito do mouse. Vou imaginar que isso aqui esteja fechado. Posso clicar com o botão direito do mouse aqui. Formatar série de dados. É a última. E aí vai abrir novamente aquelas opções. E aqui, olha, você tem aqui sobreposição de séries e largura do espaçamento. Essa largura de espaçamento é esse espaçamento entre cada uma das colunas. Então, simplesmente, eu posso aumentar ou diminuir isso aqui. Ele está, nesse caso, no meu Excel aqui, no meu padrão, ele está como 219%. Então, eu vou diminuir um pouco, ó. Tá vendo? Ele vai ficando um pouquinho mais largo, ou seja, ele vai diminuindo o distanciamento entre uma coluna e outra, ok? Vamos colocar aqui no padrão, vamos pôr 100. 100, então, ok?
Então, 100%. Ficou um pouquinho melhor a visualização do nosso gráfico, ok? Posso também aqui alterar as cores. Se eu quiser alterar essas cores aqui, por exemplo, clico aqui em cima do gráfico, em cima da barra, com o botão esquerdo mesmo do mouse. Posso vir aqui em design do gráfico, eu posso selecionar um gráfico já salvo aqui, ó, como modelo, ou então simplesmente eu posso vir aqui em cima em formatar, aqui na minha faixa de opções. Formatar, preenchimento da forma, ou então contorno da forma. Quando eu clicar aqui em preenchimento da forma, eu posso selecionar uma das cores. Vou imaginar que eu queira um verde desse aqui. Além disso, o contorno da forma, eu não quero contorno. E aí, por fim, eu quero alterar o fundo desse gráfico aqui, a cor de fundo dele, dessa área aqui de plotagem, né? Então, eu simplesmente clico aqui nessa área mesmo, e aí eu tenho a opção de formatar, olha só. Vamos mudar aqui para uma cor? Vamos ver. Eu posso optar por esse amarelo, por exemplo, só para a gente dar um destaque aqui, para a gente poder ver o nosso teste aqui da nossa aula, ok? Então, fiz alterações aqui para milhares, fiz alteração das cores, tirei aquelas linhas que estavam aparecendo, diminuí aqui os nomes da categoria aqui embaixo, alterei a cor para verde e coloquei o fundo de amarelo. Beleza? Ok, então. Agora, o que eu faço? Eu vou salvar, que é o objetivo dessa aula nossa, salvando e usando o modelo de gráfico. Então, simplesmente, eu clico com o botão direito do mouse em cima do gráfico e tem aqui, olha, salvar como modelo. Ao clicar em salvar como modelo, ele tem algumas opções para a gente aqui, ó. Ele mostra para a gente modelos salvos, né? Alguns modelos que eu salvei aqui anteriormente. Então, simplesmente eu posso alterar esse modelo aqui, ó. Vamos ver. Eu vou chamá-lo de modelo 01. Então, meu gráfico chama-se modelo 01. Clico em salvar e pronto. Salvei aqui o meu modelo, ok? E agora, eu posso guardar esse gráfico aqui, vou recortá-lo aqui, ó, e vou colar aqui em minha outra planilha. Só para deixar guardadinho aqui, beleza? Está guardadinho meu gráfico. Vou voltar. Eu posso apagar ele também, não tem problema não, viu, gente? Eu posso apagar e esse gráfico vai funcionar do mesmo jeito, o modelo vai funcionar da mesma forma. Eu posso simplesmente apagar. Então, voltando aqui para a minha planilha inicial. Eu tenho agora aqui, ó, vou excluir só essa linha aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, agora, eu quero usar aquele mesmo modelo de gráfico que eu criei, né? Eu quero usá-lo aqui nesses dados aqui de meses, onde nós temos aqui as vendas por meses. Então, é o seguinte, eu vou selecionar, posso selecionar aqui mesmo, usando o nosso atalho, Alt F1. Então, ele criou para a gente, mais uma vez, um gráfico, ok? Criou aquele gráfico para a gente de colunas. E, por padrão, ele já cria para você um gráfico de coluna, né? Já vem padrão dele assim. E aí eu posso fazer o seguinte, ele tem aqueles valores, tá vendo? Ó, com os valores todos gigante aqui, né? Os números muito grandes, com as colunas mais estreitas, os nomes menores, sem cor nenhuma. Então, simplesmente agora eu posso clicar nesse gráfico. E aqui, olha, quando eu clico com o botão direito do gráfico, eu tenho essa opção aqui, ó, alterar tipo de gráfico, salvar como modelo, foi o que nós usamos antes, selecionar dados e mover gráfico. Então, eu posso clicar agora, o que eu quero fazer? Eu quero alterar esse gráfico aqui, alterar o tipo de gráfico. Então, eu venho aqui em alterar tipo de gráfico e ele abre para a gente as opções de gráficos, né? Tem esses modelos aqui. Mas só que é o seguinte, eu venho aqui, ó, onde está escrito todos os gráficos, nessa aba aqui, ó, onde está escrito todos os gráficos, eu vou clicar aqui em modelos. E aqui em modelos já tem os gráficos que eu salvei anteriormente, inclusive aquele nosso aqui, ó, com a cor verde com fundo amarelo. Então, eu seleciono este modelo, vou selecioná-lo. Prontinho, está selecionado o meu modelo 01, e dou OK. Olha só que bacana. Ele já veio todo formatado de acordo com o que eu tinha feito antes. Então, se eu demorei ali meia hora, né, nós temos aqui, olha, temos mais ou menos 20 minutos de aula aí, vamos imaginar que eu gastei aí 15 minutos fazendo isso. Então, são 15 minutos menos, né? São 15 minutos que eu vou economizar aí do meu dia a dia. Isso aqui eu fiz um gráfico assim, bem
bem tranquilo mesmo. Imagina quando a pessoa cria um gráfico 3D, coloca outras cores, uma formatação bem assim, mais rebuscada, mais legal. Então isso aí funciona para você. Isso você economiza aí 1 hora, 30 minutos do seu dia a dia aí, trabalhando o gráfico. E aí, se eu recortar ele aqui, ó, vou dar um Ctrl X e vou colar ele do lado desse aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo modelo. Esse aqui ficou um pouquinho mais estreito, porque simplesmente ele tem mais informação, porque ele é de janeiro a dezembro. Esse aqui tem menos, né? São 7 pessoas aqui, são 7 informações na categoria, enquanto que esse aqui tem 12. Então, você pode observar que eu salvei esse modelo, usei ele simplesmente fazendo esse aqui. Salvei e usei este modelo de gráfico. E aí, gostou? Você curtiu? Comenta aí alguma coisa aí no chat, se você já sabia dessa forma de você salvar, você usar o modelo de gráfico, se você puder, comenta pra gente ver aí, beleza? Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.